Fala galera do meu canal, desse canal que apresenta orações, pensamentos e confortando bastante gente, porque na medida do possível a gente vai alargando a nossa visão para aqueles tumultos generalizados de que não estão fazendo mais parte do nosso cotidiano. Então eu venho transmitir para vocês uma grande dose de humildade, de boa vontade. E para mim é fundamental que a nossa escolha esteja alicerçada nos valores fundamentais da harmonia celeste, né? Porque este tópico vai gerar uma grande repercussão na mídia, principalmente no Tender Tube. E para mim é fundamental que eu venho reparando isso com vocês, dessas mudanças, dessas nuances novas que a gente vai prestando atenção e vai modificando um pouco as nossas habilidades, né, e confrontando mais desafios e as perplexidades do nosso horizonte. Bem, estou deixando com vocês a percepção de que no YouTube está delineado a maior parte, né? Porque aí tem estudos bíblicos, tem a mudança do cenário novo que a gente está implementando. A rotina nossa já não é mais a mesma, né, de dias para cá. E a gente pode deixar ver um profundo alicerçamento na doutrina ecumênica da religião divina, né? Sem dúvida, quando estamos imbuídos deste momento educacional vanguardista, né? Porque quando a gente replica a mudança de cenário e a mudança também bate com a mudança do nome do canal, essas mudanças são fundamentais para que a gente percorra um caminho novo, né? E qual que é esse caminho? Primeiro, eu deixei aqui para vocês pensarem um pouco no cenário externo. Esse cenário externo convoca, eu vou dizer os nomes aqui, Felipe Petenucci e Felipe Conrado. Esses dois amigos de classe, um é professor de matemática e química, e o outro é de psicologia, ciências humanas, história, sociologia.
E tudo isso para quê? Para o canal ficar estável. E aí vocês podem me dizer, eles vão falar de psicologia? Outra forma que a gente tenta ganhar opinião e a gente está se batendo tanto é a mudez do verbo mudo para as questões bíblicas, né? As questões bíblicas são uniformizadas, porque eu não venho aqui de material pronto. Eu venho aqui falar, depois eu vejo que há algumas informações para serem dadas, mas eu não venho aqui de material pronto. Eu venho aqui falar, expressar o que o meu coração sente, às vezes até imbuído dessa forte intuição que me vem à cabeça, mas de abraçar os amigos pelas quais estão muito longe, muito, enfim, estão distantes mesmo. E aí, eu venho aqui para tirar essa mudez, né? Dar um relatório diferente de humanidade para aqueles que ainda não acreditam na voz ativa que a gente possui. Eu já contei para vocês o meu relatório médico, e então esperaria que vocês relatassem de vocês qual que é a função de vocês, né? E se não for, é só de passagem, vamos brindar estes momentos trazendo as perspectivas do canal, porque o canal ele faz dupla aliança, uma com a matemática e com a química e outra com as relações humanas e a psicologia. Então é fundamental para o canal se articular, que vai passar a visão de que você não é corpo, é espírito. E uma das propostas, né, que a gente vem caiar aqui com o nosso grupo, né, chamando a atenção do grupo, qual que é o nome do grupo? O grupo Vencedores da Luz. Para quem não conhece, esse grupo foi um grupo de torcida da religião de Deus, da qual eu frequento. Muitos amigos meus, um amigo meu frequentou o ambiente da religião de Deus. O nome dele era Jefferson. E aí ele quase frequentou, ele levava a irmã dele, a sobrinha dele na escola. E para mim aquilo não me saiu mais da memória, né? Eu acho que a relação pode ser estreitada, né? E também meus laços de teatro um pouco, que eu fiz teatro,
para ver se estava boa a caixa da a caixa da memória aqui. Então eu oportunizei vários encontros comigo para fins pacíficos. Então, eu queria ver dos irmãos essa boa vontade que nasce da nossa intenção de congregar todos para fins pacíficos, né, de irmandade. Uma relação bastante amistosa que eu tenho é com os irmãos de várias denominações, católicos, psicológicos, né, evangélicos, enfim. Tá aí o nosso Albert Einstein montado, né, o nosso instituto, para que a gente possa desenvolver um diálogo para ver se realmente existe a possibilidade desse intercâmbio. E se tem o intercâmbio, que façamos ele através de fins pacíficos. Não há ser mais pacífico do que Jesus para esse tipo de diálogo e aberto, né? Um campo aberto para que a gente possa usufruir do tempo que ele nos concede, né? Esse pequenino tempo dentro da longevidade de Deus. Por isso que eu passo a estabelecer com vocês um diálogo onde essas questões de movimento e intercâmbio possam se entrelaçar, né? A começar pela psicologia, uma abertura para que a gente fomente questões do tipo, eu estava vendo e um primeiro comentário assim, do tipo psicológico, é a relação do filósofo Pietro Baldi. Ele é realmente um sociólogo que luta pelo espírito humano. Então a gente pode tirar grandes coisas dessa psicologia, dessa analogia, dessa simbologia, que ele vai falar também dos elementos que estão contidos no Evangelho, mas sem deixar a quebrada, muito intencional, de propor que nem a montanha e nem Maomé se distanciem um do outro, né? Uma relação profusa que nasce de intenções pacíficas, repito aqui para vocês. E então, essa analogia para mim é fundamental eu querer analisar com vocês. Agora eu analiso com vocês. Por exemplo, vou trazer aqui para vocês um ponto-chave. Só para a gente começar a detalhar os ensinamentos, para a gente não deixar nada, absolutamente nada, se perder no universo de Deus.
que a gente está criando aqui, né? E qual que é o ponto-chave? O ponto-chave é o papel do YouTube na difusão do conhecimento espiritual. Eu estou constantemente no YouTube. Uma das funções que eu tento aglomerar é a relação de eficiência entre o que eu assisto e o que eu discuto. Isso para mim é fundamental, tá? Não vou dizer para vocês que eu abro uma janela para um e outra para outra, porque isso realmente é inviável. Mas se eu fosse sair de um lugar para discutir o outro, eu faria isso abertamente. Num outro instante, tem aqueles amigos de psicologia, de química, de sociologia, que gostam mesmo do distanciamento. Eu tô vendo isso, né? Pessoas que estão se distanciando. Então, para não ficar tão distante, venham ouvir um pouco o que esse modesto camarada tem a lhes dizer, né? Porque afinal de contas, se estamos aqui numa relação de chamada, nós estamos procurando contrapor a toda essa bagunça que está sendo montada na cabeça das pessoas. Não sei porquê, né? Eu estou profundamente ansioso, né? E querendo saber, né? Mas para saber, a gente tem que abrir o nosso horizonte primeiro, para ver o no tender, o no tender tube, né? No tender tube, para que a gente possa dialogar esse canal. Uma das funções pelas quais estamos ganhando mobilidade é nas questões de disciplina. Mais disciplina estamos ganhando, e ao passo que eu vou aqui convocar alguns irmãos para que possam deixar os seus testemunhos, assim como um reconhecimento, alguma fala, enfim, para que isso esteja nos nossos corações, ok? Então, uma das questões que fala fundo para a gente é ir buscar o ensinamento, né? Não deixar assim arrechaçado para que as outras pessoas falem, você viu? É isso mesmo, é isso aí, se mostrou. Para mim não existe isso, né? Eu guardo o que os amigos falam para mim. E eu quero ser amigo das outras pessoas. Por isso que na condição de que a gente ganha autossuficiência para corresponder em algumas atividades, outras surgem com a maior
banalidade. Eu falo banalidade porque é banal mesmo. Ninguém conhece o motivo pela qual entrei no YouTube. E isso, então, para mim, é um motivo, assim, de ficar perplexo, de nossa, é um conteúdo novo. Mas é um conteúdo que agrada as pessoas porque conquista o coração delas, vai na mente delas, toca a profundidade, o assunto pela qual a gente quer que a pessoa estude e assista, né? Sem interrupções. Mas o grande amplexo que a gente tem que ter é do profissionalismo e da posição amigável de onde estamos. Esse é sociologia pura. Esse tem um filósofo que fala dele o tempo todo. O tempo todo fala disso, que a gente vem aqui, estamos muito tempo antenados com a lição dele e pela qual a gente não passa sequer na nossa cabeça que este conteúdo está ministrado. Mas a questão é que, se a gente querer desenvolver um assunto como esse, a gente tem que desenvolver compaixão, generosidade, para que a gente compreenda os laços espirituais que nos unem, né? Deixando o apego e passando para os laços que nos unem, porque aí a gente vai saber da nossa do nosso amadurecimento mental, né? Da nossa deficiência mental. Aí a gente estará balanceado com essa questão de vitimização. Muitas pessoas deixam de lutar. E para falar aqui, né? Eu queria dar os parabéns ao youtuber Felca pela coragem dele, né? De tocar num ponto polêmico. Queria só deixar aqui registrado, porque o canal também dá suas contribuições. E também para que a gente possa ir mais à igreja, cultuar bastante o nosso Deus Todo-Poderoso e pedir proteção a Ele, né? Também a gente tá aqui no canal, eu vou deixar isso para que as pessoas inspirem-se mais. É a questão que a gente se envolveria no canal, né? A importância dos ensinamentos de Jesus. Enfatizo que seguir os ensinamentos de Jesus é essencial para enfrentar os desafios da vida moderna. Ele menciona, quer dizer, o canal, que ao refletir sobre estes ensinamentos, as pessoas podem encontrar conforto e clareza em momentos de dor emocional.
Então, para mim é fundamental a gente escolher a nossa religiosidade ecumênica, fator preponderante para a gente tomar maiores decisões. Quer dizer, você acha que está perdido, que alguma coisa não cabe de entender? Cabe sim. É só mentalizar ela e seguir os ensinamentos corretos de Jesus, né? Pedir para ele proteção, força, fé, enfim, a, a devoção que lhes caiba executar, mas que seja com fé, né? Essa fé vai remover os empecilhos, eu garanto para vocês, que se há um homem capaz de remover todos os empecilhos, esse está nas nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente possa, enfim, usufruir de tão prolongado ensinamento quanto o catalogado aqui no nosso YouTube, ok? Mas a questão é que se a gente está preparado para essas noções do conhecimento, a gente dispara para alguns lados, como os lados que eu vejo do canal com o nome Portal Vencedores da Luz também. Estamos dialogando com estes canais e procurando ver como eles estão. Então é por isso que a gente manifesta os ensinamentos constantes da Bíblia Sagrada, né? Porque sem dúvida a gente recorre ao ensinamento inconteste de Jesus, né? Assim, eu queria deixar para vocês, para que vocês mentalizem uma coisa positiva e lutem por ela, ok? Seja aqueles amigos que fizeram parte da sua caminhada um dia, não deixe eles para trás, né? Porque isso é constrangedor, né? A mensagem que a gente tem que passar, ela reflete muitas vezes de cunho pessoal, de cunho, enfim, um aprendizado coletivo. Não deixe esse aprendizado coletivo para depois, né? Muitos têm nome, aprendizado coletivo, ou fazendo menção de escrever, escrevam, mas isso é fundamental a gente reconhecer que para cada momento da nossa vida exige pontos de tranquilidade em que a gente deve fortalecer os vínculos emocionais pelas quais estamos refletindo aqui. E eu continuo aqui para vocês esse trechinho aqui do ponto-chave em que eu me bati tanto para que eu pudesse
fazer a menção que é este canal, a mensagem, né? Destacando que a espiritualidade pode ajudar a abrandar as dificuldades. Essa abordagem é exemplificada pelo desejo de fornecer apoio àqueles que buscam acolhimento. Eu peço para vocês que abrandem os seus corações, procurem ser guiados por Deus, porque a partir de então buscamos outras ocorrências ou vários fatores da nossa vida que desencadearão um processo assim belo na nossa vida, né? Sem dúvida, quando a gente reflete neles e pratica, né, com fé e boas obras, ok? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo e eu espero vocês em uma outra oportunidade, ok? Muito obrigado e até um próximo debate.